Olá, povo de Deus, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, Eclesiástico 48, de 1 a 15. Estamos hoje diante de um livro que só consta da Bíblia na versão católica. Ele faz parte dos livros que não foram reconhecidos pela Reforma Protestante como livro inspirado. A versão dele que chegou até nós estava em grego, porém hoje já temos uma parte significativa do livro em hebraico, graças às diversas pesquisas, escavações arqueológicas, até bem recentes. Hoje é consenso entre os exegetas sérios que a sua primeira versão foi toda em hebraico, escrita por Jesus ben Sirá, e que a versão grega que chegou até nós é fruto da tradução com adaptações do seu neto, por volta do ano 132 a.C. Por dedução, o trabalho de Jesus ben Sirá corresponde aos primeiros decênios do século II a.C. O nome eclesiástico provém do uso que se fazia desse livro na Igreja Antiga. Luiz Alonso Scheckel assim se refere ao livro do Eclesiástico. O avô tinha escrito numa língua hebraica mais acadêmica, segundo módulos formais hebraicos. O neto traduz para o grego em língua culta de estrutura e estilo bem diferentes. Conta com o antecedente de outros livros bíblicos já traduzidos para o grego. Sua explicação parece ter um tom apologético diante dos clássicos da literatura grega. Quer salvar o prestígio do avô e da literatura pátria. O nosso trecho faz parte do texto hebraico existente hoje. O contexto é também muito interessante. No início do século II a.C., a Palestina passava do domínio dos Ptolomeus, Egito, para os Seleucidas, da Síria. Uma das características da dominação dos impérios é a imposição também da sua cultura sobre os povos dominados. Com isso, era forte a ameaça de destruição da cultura e da religião dos que foram subjugados econômica e politicamente. O povo judeu, como sempre, estava dividido. Uma parte disposta a abrir-se ao espírito grego, outra parte queria defender a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel. Ben Sirá escreve Eclesiástico como uma longa meditação sobre a fidelidade hebraica. Aceita da cultura grega somente aquilo que não fere a cultura e a religião do povo de Israel, fiel ao Deus vivo. Os capítulos de 44:1 até 50, versículo 26, é uma espécie de subsídio em defesa da memória da religião de Israel. A grande manifestação de Deus é a história, na qual ele age através daqueles que se comprometem com o seu projeto. O povo de Deus não precisa invejar a história dos povos estrangeiros, pois, revendo a própria história, ele se encontra com aqueles que incorporaram o desejo do povo para realizar grandes transformações. Aí se encaixa o nosso texto de hoje, que destaca a figura do profeta Elias. É bom ler o texto de hoje e perceber como a história de Elias atravessou gerações. O grande profeta de Israel, que defendeu a identidade do povo e a fidelidade radical a Javé. Nosso texto de hoje termina assim: durante a vida, ele realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Povo que tem memória tem história. Evangelho de Mateus, hoje, capítulo 6, de 7 a 15. O que falar sobre o Pai Nosso? A oração que foi perpetuada como a grande oração do povo de Deus. Indico duas obras que gosto muito. Um livro de Leonardo Boff, que se chama Pai Nosso, a Oração da Libertação Integral, e os comentários da Bíblia de tradução ecumênica, conhecida como TEB. Vou destacar dessas duas obras o que cabe aqui nesse curto espaço de tempo.
A primeira observação interessante é que a oração ensinada por Jesus a seus discípulos tem uma semelhança muito grande em conteúdo e forma a Amidá, ou Shemone Esre, a oração judaica das 18 preces ou bênçãos. É claro que o Pai Nosso é muito mais simples e tem uma relação com Deus com muito mais liberdade que na oração judaica, que exige inclusive todo um ritual para ser rezada 3 vezes ao dia por todos os judeus até hoje. Outra observação é que temos 2 versões do Pai Nosso, a de Mateus e a de Lucas. A de Lucas é bem mais breve, 5 pedidos em vez de 7. Outra observação geral muito importante é que as invocações são sempre na primeira pessoa do plural, pois assim ficam congregados os fiéis todos numa comunidade de oração. Circula, sobretudo nos meios carismáticos, que insistem numa espiritualidade intimista, uma versão do Pai Nosso que diz: meu Pai, meu Pai, meu Pai do céu, absolutamente contrário ao sentido da oração ensinada por Jesus, embora a melodia seja atraente aos ouvidos de muitos. Pai nosso que estás nos céus não quer situar o Pai, mas corresponde ao modo semítico que afirma que Deus domina a terra inteira e que por seu amor paterno está bem perto de todos nós. Pai nosso, santificado seja vosso nome. Não tem a pretensão de acrescentar santidade a Deus, mas é mero reconhecimento de sua santidade. Era costume judaico em suas exortações convidar os fiéis a santificar a Deus pela obediência aos mandamentos e, com isso, reconhecer sua autoridade sobre eles. Venha a nós o vosso reino, reino já inaugurado por Jesus, e que aqui se pede que ele se manifeste e seja definitivamente reconhecido por toda a terra. Seja feita a vossa vontade. Aqui nos lembramos da oração de Jesus no Getsemane, mas não de uma maneira resignada. Profundamente unida às expressões que a precedem, quer suplicar que o reino aconteça, pois foi essa vontade de Deus expressa pela prática de Jesus. Assim na terra como no céu, esta tradução dá a impressão de uma adição na terra e no céu, mas o sentido exato é pedir que se realize na terra o que já existe no céu. Céu aqui é concebido como o reino de Deus totalmente realizado. A terra deve ser a imagem dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Há uma outra tradução que diz: dai-nos hoje o pão de que precisamos. O que se destaca é o cada dia e o hoje. Embora a tradução permaneça incerta, fica claro que tal pedido não é de forma alguma uma exigência de segurança para o futuro. Jesus convida os seus discípulos a pedirem dia após dia o alimento de que precisam, na certeza de que Deus o proverá a cada dia, assim como alimentava Israel no deserto com o maná colhido um dia após outro. Se por um lado dizemos o homem não vive somente de pão, por outro temos de reconhecer, mas também de pão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. A dívida é, na linguagem profana e bíblica, uma obrigação jurídica e comercial entre as pessoas, singularmente grave no mundo antigo, onde podia acarretar a perda da liberdade. As adaptações, perdoai nossas faltas ou ofensas, é para nos ajudar a não ficarmos reduzidos ao mundo jurídico ou comercial, mas para aprofundarmos a revisão da vida na base dos relacionamentos com Deus e com os irmãos. Jesus sempre une esses dois relacionamentos. Lembremos-nos de quando ele foi perguntado sobre qual o primeiro mandamento, ele respondeu emendando o segundo: amar a Deus e ao próximo. Portanto, aqui, pedir perdão a Deus na mesma medida em que somos capazes de praticar o perdão com nossos irmãos.
É óbvio que a misericórdia de Deus é muito maior que a nossa e, portanto, esse, assim como, é mais um compromisso que realidade. Pois se Deus usar da mesma medida humana do perdão, dificilmente alguém se salva. E não nos deixeis cair em tentação. Importante nos lembrarmos do texto da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz: ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. O sentido é muito mais: faze que não entremos na tentação, isto é, preserve-nos de entrar nas intenções do tentador, de pactuar com ele, ou seja, de cair na tentação. Mas livra-nos do mal. Pode-se dizer que tem o mesmo significado da expressão anterior, pois se trata de ficar livre do tentador, do maligno, da potência do mal. O mistério do mal continua vivo na história e nos espreita, como um leão que ruge, rondando à procura de quem devorar, diz Pedro. Amém. Poder dizer amém é poder confiar e estar seguro e certo de que tudo se encontra nas mãos do Pai. É já ter superado a desconfiança e o medo, apesar de tudo. Um beijo no seu coração.